Oi, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a industrialização francesa e italiana, começando pela francesa, que se dá início no século XVIII, com a instalação de moinhos hidráulicos às margens de diversos rios franceses, de modo que a indústria francesa competia com a inglesa, embora com menos mercado consumidor. No período monárquico francês, o rei detentor do poder arrecadava impostos para garantir o sustento da elite local, fazendo com que o povo ficasse em estado de miséria. Devido a esses fatores, no ano de 1789, ocorre a Revolução Francesa, que retira o rei Luís XVI do poder e a burguesia assume o governo. Apenas com o golpe 18 de Brumário, feito por Napoleão Bonaparte no século XIX, Napoleão consolida o poder. A França detinha de todos os recursos para industrializar-se antes mesmo do que o Reino Unido, porém, devido ao seu fator político, o processo de industrialização foi retardado. Em relação à indústria de base, a França tem pequenas reservas de vários minérios, o que gera as importações. Os minérios mais importantes são o alumínio, que é encontrado no sul do país, o gás natural, encontrado no sudoeste do país, e há também o gasoduto, que movimenta as usinas termoelétricas regionais. As usinas hidrelétricas estão localizadas nos rios Reno, Ródano e Lot, onde em 2003 correspondia a 15% da geração de energia. A eletricidade é produzida por usinas nucleares, por causa das duas crises do petróleo. Urânio, em 2005, foi o segundo maior gerador de energia elétrica a partir de usinas nucleares. Quanto ao petróleo, há uma produção irrelevante, por isso é importado do Mar Norte, do Oriente Médio e do Norte da África. Como consequência, as refinarias e indústrias petroquímicas se localizavam nos portos de recepção do petróleo. Além disso, os portos facilitavam o transporte de derivados de petróleo para o interior, permitindo o abastecimento das indústrias e do sistema de transporte em todo o país. Após a descentralização ocorrida no pós-guerra, houve um crescimento econômico concentrado no norte do país, principalmente em Paris, acumulando capital, além daquele que já vinha desde a Idade Média. Na França se concentra um variado parque industrial, com fabricações de roupas até os mais sofisticados aviões, sendo também detentora do principal tecnopolo da Europa. Mesmo com a privatização das mais importantes empresas nos anos de 1990, a França não quebrou completamente, porque o Estado conseguiu manter algumas empresas de grande influência no país, como telecomunicação e ferrovias, conseguindo uma estabilidade, mas mantendo-se de pé. Agora vamos falar um pouco sobre a industrialização italiana. Durante muitos séculos, as cidades e estados do norte tinham um forte comércio com o Oriente Médio e várias regiões da Europa. Veneza e Gênova eram cidades que tinham um importante centro comercial. O comércio permitiu o surgimento de cidades nas quais, com o tempo, foi havendo uma concentração de capitais nas mãos da burguesia e uma aglomeração populacional, que com a industrialização do século XIX se tornou a mão de obra e mercado consumidor. No norte, com o crescimento comercial e urbano, o feudalismo foi perdendo forças e passou a disseminar uma mentalidade burguesa. Ao mesmo tempo, o sul ficou por muito tempo preso às estruturas do feudalismo, que preservou uma agricultura atrasada realizada por uma abundante mão de obra. A industrialização que ocorreu no sul, depois da Segunda Guerra Mundial, foi a intervenção do Estado italiano, como planejador e concedendo incentivos para a iniciativa privada. Durante o período em que a indústria era movida principalmente por carvão, a Itália tinha grandes barreiras. No entanto, com a Segunda Revolução Industrial e a utilização de eletricidade, o país pôde aumentar a sua industrialização mais rapidamente. A industrialização italiana começou no fim do século XX, após a unificação da Península Itálica. A principal diferença entre a Itália e as outras três potências colonialistas europeias estava no fato de o território italiano ser pobre em recursos minerais. A principal região industrial italiana é o Triângulo Milão-Turim-Gênova, no norte do país, onde também se destacam as cidades de Trieste, Bolonha e Parma. No sul, existem polos industriais, onde se destacam as refinarias de petróleo importado, Bari, Brindisi, Tarento, na Cilícia e na Sardenha. A situação atual do país. Muitos dos produtos industrializados na Itália são exportados para outros países. A principal indústria manufatureira do país é a indústria têxtil. A Itália é uma das maiores fabricantes de roupas e tecidos em geral do mundo.